Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Mais Esportes e o convidado de hoje já passou por São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Roma na Itália, entre outros clubes. Tem passagem também pela seleção brasileira. Títulos, então, o que você imaginar, ele já conquistou. Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, Copa América. Antônio Carlos Zago, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Hoje, comandante do Red Bull Brasil. E que avaliação você faz da sua carreira, depois de todos esses clubes e títulos? E o que ficou faltando? Bom, é um prazer participar do programa também, né? Eu acho que, assim, eu tive uma carreira vitoriosa, né? Todos os clubes por onde eu passei, eu conquistei títulos, tive a oportunidade de jogar praticamente por 10 anos fora do meu país, tive a oportunidade de trabalhar depois também como auxiliar mais 3 anos, então adquiri uma experiência muito grande dentro do futebol e estou procurando desenvolver agora como treinador, né? São 3, 4 anos que eu iniciei a minha carreira como treinador aqui no Brasil. Passei por várias etapas que não são todos os jogadores que querem passar, até porque o jogador de futebol às vezes pensa que pode encerrar a carreira e ao mesmo tempo ser diretor, ser treinador, e a vida não é bem assim, né? Você tem que passar por um processo, estudar, adquirir uma experiência a mais dentro da nova carreira que você vai exercer. Como jogador de futebol ganhei tudo e espero também como treinador, se não for para ganhar o que eu ganhei como atleta, mas pelo menos a metade já vai estar bom já. E eu vou querer saber já como é que foi esse processo, a hora que pendura as chuteiras e aí vai virar dirigente, vai virar treinador, o que eu vou fazer no mundo do futebol? Já eu vou querer saber sobre isso. Ô Zago, o país vive um momento de muita intolerância, de muita violência. E muitas pessoas, e aí eu incluo nós jornalistas, torcedores, outras profissões, querem que o jogador de futebol dê o exemplo. Porque tem criança assistindo, porque tem televisão. Só que por um outro lado tinha uma malandragem, tinha uma catimba. Como é que fica isso na cabeça do jogador e do treinador? Tem que dar o exemplo ou o futebol não se encaixa muito? Não, eu acho que qualquer segmento se encaixa dentro de um exemplo para os mais novos, para as crianças. Só que o jogador de futebol é ser humano também, e qualquer ser humano acaba errando dentro de qualquer profissão. Às vezes o excesso da vontade que um atleta tem de ganhar um jogo, a competição que já faz parte do DNA do atleta, às vezes acaba levando com que o atleta cometa algum erro, e a imprensa às vezes acaba analisando como se o jogador de futebol não pudesse errar. E não é bem assim, como eu disse antes, é um ser humano como qualquer outro e às vezes acaba errando. Eu acho que a questão de você ser exemplo para os mais novos não é só um jogador de futebol, não é só um treinador que tem que dar. Isso aí já vem desde a educação de casa, né? De você tentar educar o seu filho da melhor maneira possível. Eu tenho 5 e procuro educá-los da melhor maneira possível. Primeiro em casa, né? Primeiro em casa. Depois na escola, com o ensino nosso hoje que é muito precário, né? A nossa classe de professores sendo destruída praticamente pela política em geral que atravessamos nesse momento no Brasil. Então, onde você tem que valorizar mesmo a educação, às vezes você não tem um apoio das pessoas que têm que apoiar, professores que têm que apoiar as pessoas que ensinam mesmo os garotos desde de novos nas escolinhas. Então, o jogador de futebol eu vejo como um ser humano qualquer que é passivo a erros e às vezes é muito cobrado quando acaba errando e não é bem assim. Quando você era zagueiro, você falava muito no ouvido do atacante para tentar desestabilizá-lo e depois, de alguma maneira, você se arrependia, você falava, peguei pesado, não devia ter falado aquilo, ou não tem isso? Não, daquilo que eu falava dentro de campo, eu cometi alguns erros dentro de campo, já paguei, ficaram
marcados, né? E isso aí acontece na vida de qualquer atleta. Mas de falar dentro de campo, de tentar desestabilizar o adversário, não me arrependo de nada. Eu acho que isso aí fazia parte até da minha posição dentro de campo, né? De tentar me impor até na conversa, na malandragem, que o futebol também tem essa malandragem em jogo e você tem que saber usufruir disso da melhor maneira possível. É lógico que, assim, se você pegar toda a minha carreira como zagueiro, eu não me lembro de ter tirado um jogador de campo, de ter feito mal a qualquer atleta dentro de campo, que qualquer atleta tenha saído por uma chegada, por uma pancada, por um ato viril dentro de campo. Isso aí eu não me lembro. Então, eu tive uma carreira, na minha opinião, exemplar dentro daquilo que eu fazia dentro de campo e fora também pela pessoa tranquila que eu sou. Qual que foi o seu auge e por quê? Bom, eu tive, não é falar da minha carreira, mas eu tive uns 20 anos de auge dentro da minha carreira, né? Foram 20 anos de carreira e foram quase 20 anos de auge, porque eu iniciei no São Paulo, eu marquei uma época no São Paulo, era jovem ainda, é lógico, mas conquistei Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, Paulista, tive uma passagem pela Espanha depois, que foi praticamente um trampolim para voltar para o Palmeiras, e dentro do Palmeiras marquei uma outra época, né? O Palmeiras, em 93, fazia 17 anos que não conquistava um título e nós terminamos com aquele jejum dentro do Palmeiras e logo em seguida já conquistamos o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, Paulista, Brasileiro e Torneio Rio-São Paulo também. Então foi uma época vitoriosa dentro do Palmeiras. Depois acabei indo para o Japão, joguei 2 anos no Japão, ajudando a desenvolver o futebol japonês, que vários jogadores atuavam no Japão naquela oportunidade e ajudaram muito, contribuíram muito para o crescimento do futebol no Japão. Voltei para o Corinthians 7, 8 meses e aí eu acredito que quando eu cheguei na Roma com 27 anos, tenha sido o meu auge até pela idade e pela experiência também que eu adquiri em todos esses anos como atleta profissional, vivenciando sempre vitórias, conquistando títulos, e isso aí te dá uma experiência muito grande. Eu joguei 5 anos na Roma, depois mais 2 anos e meio na Turquia e encerrei a minha carreira no Santos, conquistando títulos pelo Santos de novo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Antes na Roma, depois de 18 anos, a Roma acabou conquistando um Scudetto, uma Supercopa, uma Copa Itália. No Besiktas foi a mesma coisa, 13 anos depois o Besiktas conquistou um título, no ano do seu centenário também. Então, assim, eu acredito que depois que eu cheguei na Roma, depois dos 27 anos até os 34, 35 anos, tenha sido o meu auge, o meu ápice dentro da minha carreira. Você citou algumas passagens fora do país, Espanha, Turquia, Japão, Itália. Quando o atleta sai, é só independência financeira ou tem uma influência da bagagem cultural? Você se importa para o lugar que você está indo? Hoje talvez tenha mudado muito porque muitos brasileiros acabaram denegrindo a imagem do atleta e até do treinador brasileiro fora, né? Isso aí acabou atrapalhando até a saída de treinadores para o exterior, de jogadores para o exterior. Se você pegar hoje na América do Sul, talvez os argentinos estejam bem mais valorizados do que os brasileiros, né? Mas assim, na minha época, não só eu, como a maioria dos jogadores que eu joguei, seja na Roma como na Turquia, se preocupavam em deixar as portas abertas para outro brasileiro, né? Para que outro brasileiro tivesse a chance de jogar na Europa. Todo brasileiro tem um sonho de jogar na Europa, então você tem que se preocupar com isso também. E é lógico, aprender a língua, aprender a cultura de um outro país. Eu acho que isso aí ajuda muito na educação, né, do atleta e faz com que você tenha um crescimento ainda maior dentro da sua profissão. Se comparar a seleção brasileira com a seleção argentina, nos últimos 23 anos, a seleção brasileira ganhou tudo e a seleção argentina nada. O futebol brasileiro muito mais competitivo que o futebol argentino, mas na questão treinador, o sucesso são dos argentinos na Europa. Por quê? Porque começaram a valorizar a nossa classe como treinador só agora nos últimos anos, né? Se eu não me engano, os cursos que tem na CBF hoje
foram colocados em prática nos últimos 3, 4 anos, praticamente, enquanto que na Europa, aqui antigamente se achava qualquer um na rua e colocasse para treinar qualquer time de futebol, o cara poderia treinar. A partir do próximo ano já vai ter que ter o certificado de treinador na mão para você poder treinar, se eu não me engano, na Série A do campeonato brasileiro. Então, e os argentinos já tinham esses cursos já há muito tempo. Talvez até pela cultura também do futebol argentino, talvez ser mais parecido com o futebol europeu, os argentinos tenham mais oportunidades do que o brasileiro. Muitas pessoas falam, mas a língua não atrapalha em lugar nenhum, você aprende. Não vem falar que o cara vai para fora porque não sabe falar espanhol, porque não sabe falar italiano, porque não sabe falar inglês, porque no final acaba aprendendo. A linguagem do futebol é universal A linguagem do futebol é universal também. Então é mais porque nós não tínhamos uma classe valorizada como começaram a valorizar aí nos últimos 3, 4 anos. E a gente espera e torce para que a maioria dos treinadores, quando vão para fora, né, principalmente esses que têm mais nome, possam fazer um bom trabalho e abrir as portas também para os treinadores jovens que nós temos no futebol brasileiro hoje. Ô Zago, já já eu vou falar, quero saber de você da transição de jogador para treinador, mas como treinador você já dirigiu Palmeiras, Internacional e hoje está no Red Bull Brasil, que não disputa nenhuma competição nacional, hoje disputa a Copa Paulista. Fica uma decepção na sua carreira? Já fui para Palmeiras, já fui para Internacional, hoje eu estou no Red Bull Brasil. Fica uma decepção? Não era como você esperava? Você não vai me responder isso agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí, tem essa resposta do Antônio Carlos Zago, agora treinador. Essa transição, como é que foi jogador, você dirigente, você treinador e o projeto do Red Bull Brasil, já que hoje nós estamos aqui em Jarinu, no centro de treinamento, aliás, belíssimo centro de treinamento. E vou querer saber do Zago se é de primeiro mundo, se dá para comparar com os principais times brasileiros. Não saia daí que o segundo bloco está imperdível. Segundo bloco do programa Mais Esportes, hoje eu estou entrevistando o Antônio Carlos Zago, ele que já jogou no São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Roma, Seleção Brasileira, ganhou tudo o que você possa imaginar. E eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Palmeiras, Internacional, eu imagino que na sua cabeça vou continuar no principal centro, Série A, Série B, hoje está no Red Bull Brasil. Como é que você lida com isso? Bom, primeiro, eu sempre gostei de trabalhar, né? E assim, a vida às vezes é feita de altos e baixos, você tem que ter um equilíbrio para continuar trabalhando com inteligência, com tranquilidade, como eu sempre fiz. Quem olha e quem fala do Red Bull às vezes não sabe o que acontece dentro do Red Bull, né? O Red Bull é um clube grande sem torcida, né? Porque a estrutura que tem o Red Bull tem no Corinthians, tem no Palmeiras, tem no Santos, tem no São Paulo. No Rio eu acho que só o Flamengo que tem, porque os outros deixam a desejar um pouco, né, em relação à estrutura, estão se estruturando agora, é o caso do Fluminense e tudo. Então o Red Bull pode ser comparado com qualquer outra equipe grande do futebol brasileiro, pela estrutura, pelas condições de trabalho que oferece para os profissionais que trabalham dentro do Red Bull, com um projeto, né, de crescer cada vez mais no cenário brasileiro. Quem sabe, né, o ano que vem disputar uma Série D, uma Série C, uma Série B e um dia chegar à Série A, porque tem estrutura e também financeiramente eu acredito que quando você atinge uma certa série do Campeonato Brasileiro, os investimentos começam a aumentar dentro do clube. Então, aqui para mim está sendo uma oportunidade importante de fazer um bom trabalho, de marcar uma história dentro de um clube que quer crescer dentro do futebol brasileiro. E assim, trabalhando com toda a tranquilidade, com toda a calma que eu sempre tive e defendendo as cores do Red Bull com a mesma vontade que eu tinha quando trabalhei nas equipes grandes também. Você falou duas palavras interessantes, né? Tranquilidade e calma.
A gente sabe que no Brasil, treinador não tem tranquilidade e não tem calma. Jogador de futebol, acho que raramente é demitido, a não ser que ele faça alguma coisa errada. Com treinador é bem diferente, você sempre está a 4 derrotas da demissão, perdeu 4, está demitido. Como é que faz essa transição na sua cabeça? Jogador era uma história, treinador é completamente diferente. E aqui no Red Bull, você sente uma diferença do pensamento quando você defendia as outras equipes da sua carreira? Tem uma diferença, porque aqui não é clube, né? E nos clubes, às vezes, você acaba tendo que lidar com o diretor que é torcedor, o presidente que é torcedor e às vezes as pessoas deixam se levar pela emoção, né? Pelo momento, e aqui é totalmente diferente. Aqui nós temos um projeto, né, de jogar a série D o próximo ano, estamos trabalhando em cima disso e devagar ir alcançando as outras séries do Campeonato Brasileiro. Pela história do Red Bull, poucos treinadores foram mandados embora, praticamente foram demitidos. Então é uma política totalmente diferente daquela que vivem os outros clubes do futebol brasileiro. Você faz um planejamento, olha, quero ficar aqui no Red Bull 2, 3 anos, ou não posso prometer isso, porque se surgir uma proposta da Série A eu vou embora. Como é que você lida com o planejamento na sua vida? Olha, eu cheguei no Juventude em 2015, disputamos a Série C daquele ano, não classificamos por um gol, acabei ficando o ano de 2016. Em 2016 a gente foi vice-campeão gaúcho, chegamos à quarta de final da Copa do Brasil, o Juventude desde 99 que não chegava a uma oitava de final da Copa do Brasil. Em 99 o Juventude foi campeão, 99 e 98. Conseguimos o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, que era o nosso objetivo aquele ano, dentro de um clube também que a emoção está à flor da pele dos diretores. E eu fiquei praticamente 2 anos no Juventude e é o que eu espero fazer aqui no Red Bull. De fazer um bom trabalho agora, fazer um bom Campeonato Paulista. Uma equipe, quando disputa uma Série D ou uma Série C do Campeonato Brasileiro, tem sempre como principal objetivo as séries do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera conseguir a vaga primeiro para a Série D o próximo ano, fazer um bom Paulista e ter como objetivo a Série D, tentando colocar o Red Bull na Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Zago, voltando para a sua carreira, transição, como é que foi? Você abandonou os gramados, primeiramente, por quê? O corpo não aguentava mais, a molecada já estava voando, você falou, chega, já não estou mais competindo em alto nível. Como é que foi a decisão de parar e a decisão de virar dirigente de futebol? Bom, eu já vinha me preparando para ser treinador desde os 30, 31 anos, né? Esse era o meu sonho, né? Você vai adquirindo uma experiência dentro do futebol e eu tinha como sonho ser treinador de futebol. Em 2007, no Santos, eu já estava com 38 anos. O Santos queria renovar o meu contrato por mais um ano, até porque eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito e via que dava ainda para jogar por mais um ano. Mas apareceu um convite do Corinthians para ser diretor no Corinthians, sem me preparar praticamente. E foi um convite de um amigo, né? O Andrés é uma pessoa que eu conheço desde a minha infância. Trabalhamos juntos no Ceasa, em Campinas, né? Ele vendendo plástico e eu carregando caixa de tomate, saco de cebola no Ceasa. Então, acabei atendendo o pedido, iniciei uma reformulação dentro do Corinthians, o Corinthians na Série B. Naquele ano conseguimos recolocar o Corinthians na Série A novamente. Chegamos a uma final da Copa do Brasil. No ano seguinte, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. E depois o Corinthians conseguiu chegar à Libertadores e ao Mundial. Eu acabei saindo do Corinthians em 2009. Em metade de 2009 eu assumi o São Caetano, mas sempre atropelando algumas etapas sem ter me preparado. Do São Caetano fui para o Palmeiras, atropelei um pouco ali, até porque família de palmeirense, de italiano, não pode perder essa oportunidade. Acabei indo para o Palmeiras no momento errado do clube, né? Não meu, um clube totalmente... uma guerra política dentro do clube que atrapalhou muito, tanto é que no ano seguinte o Palmeiras caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Aí fui para o Pão de Açúcar, fiquei 1 ano e meio e apareceu um convite da Roma para eu ir trabalhar na Roma como auxiliar. E aí, como eu tinha o pensamento de fazer os cursos na Europa, acabei aceitando o convite e fiz todos os cursos de treinador possíveis na Europa, ficando 3 anos, 1 na Roma e 2 anos no Shakhtar, sempre como auxiliar. Como jogador, você teve uma longa experiência no futebol, mas quando você muda de cargo, mudam também os seus desafios. Treinador, o que te surpreendeu? Aquilo que você esperava que fosse de uma maneira, você falou, olha, é completamente diferente, ou é mais difícil, ou você achou que era mais fácil. O que te surpreendeu nesse mundo de treinador? É bem mais difícil, né? Porque não depende de você como quando você era jogador, né? Quando eu era jogador, dependia daquilo que eu fazia dentro de campo, lógico, sendo ajudado pelos meus companheiros, ajudando os companheiros também. E como treinador, você tem que passar uma mentalidade para os jogadores para que eles possam aplicar dentro de campo. E às vezes não é fácil, não são todos que acabam entendendo aquilo que você quer. Mas assim, até agora eu vi que eu tenho jeito pro negócio. É uma carreira que me fascina, que eu gosto muito e espero um dia, né, poder me tornar um dos grandes treinadores aí do futebol brasileiro. Venho trabalhando para isso, como eu disse, aqui no Red Bull é uma oportunidade importante e eu espero dar seguimento na minha carreira da melhor maneira possível. O que é o mais difícil de ser treinador? Que às vezes jornalista não entende, torcedor não entende. O que é o mais difícil? É lidar com o ser humano, tá do lado de fora e não conseguir ajudar? O que é difícil? Eu acho que em todo segmento é lidar com o ser humano, né? Porque não é fácil, não só no futebol, como nas outras profissões também. Você não sabe, às vezes, o que passa na cabeça de uma pessoa. E quando você tem um grupo nas mãos, como é um grupo de atletas, e você, às vezes, não é só lidando com os atletas, com as pessoas que trabalham dentro do clube, você tem que conhecer também. Às vezes a pessoa tem um problema que você não sabe e de um dia ela se comporta de uma maneira e no dia seguinte de uma outra totalmente diferente. O que eu procuro passar para os atletas é que, às vezes não, o cara que quer chegar a um grande clube, que quer um dia, num futuro, ser reconhecido como um grande jogador, ele tem que se abdicar de várias coisas nos melhores momentos, nos melhores anos da sua vida, né? Se ele quiser ter uma carreira bonita, se quiser ficar lembrado, se quiser conseguir títulos, se quiser ser visto pela imprensa como um grande jogador, ele tem que abdicar de várias coisas. É isso que eu procuro passar para os atletas e que sejam o mais profissional possível, né? Às vezes não é fácil, mas a gente vai tentando e assim, de novo, eu vi que eu tenho jeito para isso e vou procurar trabalhar em cima daquilo que eu acho que é certo para os atletas também. Zago, restando apenas 2 minutos para encerrar o programa, não é um ping-pong, mas eu preciso de respostas curtas para você. Chavões do futebol, vamos lá. Trocar treinador, motiva atleta, verdade ou mentira? Motiva um jogo e depois cai tudo na mesmice. Jogador derruba treinador? Derruba. Já viu acontecer isso? Já vi. Isso aí já vi. Treinador conversa com um clube que tem treinador empregado? Também. Vários. Isso eu quero demorar um pouquinho mais, porque existe uma cobrança, né, no futebol. Tem que ser ético, jogador troca de clube o tempo inteiro, o treinador também. Mas às vezes quando tem que dar o exemplo, não dá. Por quê? Porque eu vejo que é cada um defendendo o seu interesse, né, nessa profissão. Muitos dependem ainda dessa profissão para talvez terem uma estabilidade financeira e acaba atropelando tudo, acaba passando por cima de companheiros de profissão. Isso aí acontece muito. E não adianta o cara falar que não acontece, que acontece. E sempre vai acontecer. Aconteceu agora no Campeonato Brasileiro umas 2, 3 vezes. Eu faço parte de um grupo de treinadores, foi colocado no grupo isso e aconteceu de novo depois. Então é uma coisa, mas só que devagar a gente vai se profissionalizando, né? Como eu disse antes. São 3, 4 anos que nós temos um curso de treinador aqui no Brasil, então às vezes demora um pouco para que você tenha uma certa ética dentro da sua profissão também. Para a gente encerrar, hoje você se sente preparado para defender qualquer clube do Brasil ou ainda não? Não, hoje sim, né? Talvez não. No início da minha carreira, como eu disse mesmo aqui na entrevista, eu atropelei um pouco
algumas fases, né? Mas se eu não me engano, só eu e o Leonardo que temos o curso da UEFA entre todos os treinadores brasileiros, né? E eu tive uma experiência também de trabalhar na Europa. Então, eu me sinto preparado para defender, para treinar qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Zago, muito obrigado por essa entrevista, essa aula de futebol. Desejo a você boa sorte no Red Bull Brasil, no calendário do ano que vem e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!